ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Diga ao Senhor: viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Foi tua voz que ordenou a criação, e a mesma hoje fala ao meu coração. Até te ver face a face, na tua graça viverei, confiarei. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Eu viverei, viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Diga: tu és Deus de terra e céu, divinito, poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Tu és Deus de terra e céu, divinito, poder e amor. Enquanto eu viver, darei o meu louvor. Viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. E eu viverei, viverei pra amar-te, pra te dar o meu louvor. Viverei dependente só de ti. Olha só os irmãos: viverei. Olá, queridos irmãos e irmãs da CIB. Estamos aí na reta final do livro que nós temos debruçado sobre ele, o livro Aprendendo a Amar os Salmos, de Robert Godfrey. Então a gente está nessa reta final, os últimos 5 salmos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 147, que é um dos últimos 5 salmos que encerram esse livro. Vamos ler o salmo e aí depois a gente medita sobre ele, tá bom? Diz assim o Salmo 147: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio.
Cantem ao Senhor com ações de graças, ao som da harpa, façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens, concede chuvas à terra e faz crescer a relva das colinas. Ele dá alimento aos animais e aos filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Exalte o Senhor, ó Jerusalém, louve o seu Deus, ó Sião, pois ele reforçou as trancas de suas portas e abençoou o seu povo que lá habita. É ele que mantém as suas fronteiras em segurança e que as supre do melhor do trigo. Ele envia sua ordem à terra e sua palavra corre veloz. Faz cair a neve como a lã e espalha a geada como cinza. Faz cair o gelo como se fosse pedra. Quem pode suportar o seu frio? Ele envia a sua palavra e o gelo derrete, envia o seu sopro e as águas tornam a correr. Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Então esse é o Salmo 147 e, como eu já comentei, ele faz parte desse último livro, né, o quinto livro, que está dentro do livro de Salmos, e ele compõe os últimos 5 salmos. O autor ele comenta que os últimos 5 livros de Salmos eles compõem, né, uma parte final desse quinto e último livro que está dentro do livro de Salmos, mas esses últimos 5 salmos eles meio que são o encerramento do livro de Salmos. Isso já foi dito nos capítulos anteriores, mas eu acho que vale a pena reforçar porque ele faz um paralelo entre cada salmo desse com os 5 livros. Então o Salmo 146 fazer um paralelo com o livro 1, que falava da confiança do rei no cuidado de Deus, e o Salmo 147, que é esse que nós acabamos de ler, ele faz um paralelo com o livro 2, que o tema do livro 2 é o compromisso do rei com o reino de Deus. Vale a pena a gente refletir que todos esses salmos, né, os últimos 5 salmos do Saltério, eles começam e terminam com um convite ao louvor. Todos eles começam e terminam com aleluia, aleluia, aleluia. E é interessante a gente pensar que, de fato, o livro de Salmo faz todo sentido terminar com esses últimos 5 salmos convocando o povo de Deus a louvar a Deus em relação a todos os temas que já foram abordados. Então, precisamos louvar a Deus no caso por conta da nossa confiança no cuidado de Deus. Devemos louvar a Deus no caso quando nós temos esse compromisso, e Deus tem esse compromisso conosco, com o seu reino. Devemos louvar a Deus até mesmo em meio à crise, né? Nós vemos que o livro 3 trata sobre a crise do rei quanto em relação às promessas de Deus, e quando nós temos crise também com relação às promessas de Deus, nossa fé fica abalada. Mesmo assim, o Senhor lá está nos sustentando, e até nisso devemos louvar e exultar. Devemos louvar a Deus no tema do livro 4, que é o conforto do rei na fidelidade de Deus. Então louvamos a Deus porque mesmo em meio à crise, Deus vem e nos consola, nos conforta, porque Ele é fiel, apesar da nossa infidelidade. E, por fim, o livro 5 é o que celebra, né, e conclui com a celebração da salvação. Então, louvamos a Deus pela salvação em Cristo Jesus. Então, o livro de Salmo ele é um livro de louvor. Ele conclui chamando todo o povo de Deus a louvar a Deus, né, a esse maravilhoso Deus, no que tange todas essas circunstâncias, né, que são os temas do livro de Salmos. E é dessa forma que o livro conclui. Então, com relação ao Salmo 147 especificamente, como nós já falamos, ele faz um paralelo com o livro 2. Então ele louva a Deus por prover o seu povo e edificar o seu reino. A gente vê isso aqui no verso 2. Então o Senhor edifica Jerusalém e ele reúne os exilados de Israel. Então, assim como o livro 2, ele estava lá, né, no tema sobre o compromisso do rei com o reino de Deus, o Salmo 147 tem esse paralelo sobre a edificação do reino de Deus, como nós vemos aqui no verso 2. Agora, tem alguns temas que a gente vê no livro. Um tema é o tema da necessidade. Olha o que o verso 3 diz. Só ele cura os de coração quebrantado e cuida de suas feridas. Então há um paralelo aqui do Salmo 147 também com o livro 2, Salmo 42 e 43, que compõem, né, lá a parte do livro 2 dos Salmos. Ele diz assim, né, tem um versículo nesses Salmos, que diz assim: por que está assim tão triste, ó minha alma? Espera em Deus. Então,
nesse tema de necessidade, que também é abordado no livro 2, aqui no Salmo 147 há também essa questão da necessidade, que somente Deus é aquele que alegra a nossa alma. Somente Ele é aquele que nós lemos aqui, Ele cura os de coração quebrantado e cura as nossas feridas. Nós somos necessitados. Precisamos que Cristo console, conserte o nosso coração quebrado por conta do pecado, nosso pecado e do pecado dos outros no mundo corrompido por conta justamente do pecado. Um outro tema, além do tema da necessidade, é o tema da provisão. Então, e aí esse tema une os Salmos 147, que é esse que nós lemos, com o Salmo 72. Então, olha o que a gente vê no Salmo 72, quando fala sobre que haja fartura de trigo, e que a gente vê a provisão de Deus em todos os detalhes, né? Então, e um salmo que é maravilhoso, né? Eu acho lindo esse salmo, aqui no verso 4, 147, que diz assim, ó, Ele determina o número das estrelas, e a cada uma chama pelo nome. Ele vai falar aqui sobre a provisão, que Ele sustém o oprimido, vai dizer que Ele cobre o céu de nuvem, concede chuva à terra, faz crescer a relva nas colinas. Então Deus é que governa a natureza. Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelo nome, porque Ele as criou. Ele controla o vento, controla o tempo, controla o sol, controla as chuvas, que faz a natureza crescer. Nós vemos aqui, Ele derrete o gelo para que o rio possa fluir. Então esse é o Deus. Ele tem todo no seu controle. E Ele é o Deus que nos provê. Mas uma confissão básica desse salmo a gente encontra ali no verso 11, que diz assim, o Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam a esperança em seu amor leal. Então essa é a confissão básica desse salmo. O que agrada ao Senhor? O que deixa o Senhor satisfeito e alegre? É a confiança do seu povo. É o temor do seu povo com relação ao amor leal do próprio Deus. Olha o que diz o verso 10. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, nem a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem. Então não é confiar na força do homem, não é confiar em ideologias, não é confiar em políticos, não é confiar em ideias, não é confiar no nosso dinheiro, na nossa carreira, não é confiar nas nossas obras para a salvação. É confiança no Senhor, no seu Cristo, no Salvador, é na cruz. É confiar em Deus, não confiar em nós. Não é na nossa força, não é na nossa maneira de fazer as coisas, mas é depositar toda a nossa confiança no Senhor. É disso que o Senhor se agrada. Ele se satisfaz na fé viva do seu próprio povo. Tem outro salmo que fala justamente isso, né? Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Senhor. Ele é nosso provedor de coisas, como eu falei, tanto físicas quanto nas questões espirituais. Não podemos nenhum de nós salvar a nós mesmos. Precisamos de um Salvador e por isso Deus enviou a Cristo. E aí a gente chega na parte final do Salmo, que além da questão da provisão, além da questão que nós já vimos nos dois temas, Deus provê ao seu povo de um modo especial algo. E o que é esse algo? É a sua palavra. Veja, versos 19 e 20 diz assim, Ele revela a sua palavra a Jacó, os seus decretos e ordenanças a Israel. Ele não fez isso a nenhuma outra nação. Todas as outras desconhecem as suas ordenanças. Aleluia. Veja, Ele revela a sua palavra. Então, a igreja do Senhor é o povo de Deus. É a representação última da nação de Deus, Israel. Não é mais a composição do povo de Deus, não é mais uma nação étnica, Israel. Hoje o povo de Deus, como diz lá Paulo em Efésios, a multiforme sabedoria de Deus, ela é revelada nesse mistério que estava oculto, ele é revelado na igreja do Senhor, ele é o seu povo. E é a ele, é a igreja, que ele revela a sua palavra. Veja, a palavra de Deus não é algo que nós investigamos e descobrimos por mero intelecto próprio. A palavra de Deus ela é revelada. Paulo vai dizer que a palavra de Deus, né, o Evangelho, ela é escândalo para uns e motivo de escárnio para outros, mas para aqueles que estão sendo salvos, ela é poder de Deus. E somente isso só é possível através da revelação. Então, a gente vive numa sociedade onde muitos desprezam a palavra de Deus.
muitos já têm como um livro como se fosse outro qualquer, dessa estante aqui, né? Não é um livro especial, não é um livro que, para eles é só um livro de história da religião. Mas para nós, como diz aqui, ela é a revelação de Deus. E isso é precioso. Isso é precioso demais, porque nos ensina que não depende de nós, depende de Deus que se revela. E Ele se revela através da sua palavra a nenhum outro povo. Todos eles que estão longe do Senhor desconhecem as suas ordenanças, desconhecem aquilo que o Senhor deseja. Mas ao seu povo, à sua igreja, Deus provê de uma maneira muito especial com a revelação da sua palavra. E não há outra forma de terminar esse salmo que não seja com louvor. Aleluia! Essa é a maneira e é o tema do salmo que corrobora com o livro 2. Assim que Deus edifica a sua igreja, o seu povo, o seu reino, é através da sua palavra, que é a revelação de quem Ele é. Então que nós possamos louvar a Deus por isso, louvar a Deus pela edificação do seu reino. É Ele que edifica a sua igreja, Ele edifica pela bendita revelação de quem Ele é, através da sua palavra, que Ele revela ao seu povo. E é isso, nós, assim como o salmista, rendemos graças e rendemos louvor e nos juntamos a Ele, nós juntamos a igreja do Senhor hoje e durante todos os séculos, que diz, aleluia, obrigado Senhor pela sua palavra. E é isso, queridos. Deus abençoe nessa reflexão.